E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês aqui sobre ainda a reforma tributária, tá? Porque essa semana saiu muitas notícias aí, né, falando que os fundos imobiliários não seriam mais tributados e eu esperei, né, para ver uma fonte oficial sair pra gente dar uma olhada melhor, né? E para conversar com vocês aqui um pouquinho. Antes, como eu já tinha falado, ainda vai rolar muita coisa nisso daí, vai ter muita mudança, né? Porque toda a burocracia que tem, né, que eu não vou explicar aqui, todo o trâmite que tem lá para aprovar essas reformas e tudo mais. Então vai ter algumas mudanças ainda, como eu falei, não adianta desesperar, porque a gente não sabe quando que vai acontecer, se vai acontecer, né? Então a gente não pode afirmar as coisas ainda e nem desesperar nisso daí. Mas a princípio, pelo que a gente viu aí, os fundos imobiliários não serão tributados, né? Os proventos dos fundos imobiliários não serão tributados. Houve uma redução muito significativa aí do imposto de renda sobre pessoa jurídica, tá? Então o imposto de renda que as empresas pagam, né? Então provavelmente vai ter uma redução muito maior do que eles tinham colocado naquela proposta que eles mostraram inicialmente, né? Que está sendo discutido aí, mas é provável que diminua bastante. E aí, esse mês, quando eu coloquei a postagem lá no meu Instagram, se você não segue ainda meu Instagram, só ir lá no Instagram e me seguir aqui, ó. Eu vou deixar aqui meu Instagram para vocês seguirem. E ver que lá eu posto os dividendos mensais, né, que eu recebo na minha carteira, né? Eu não mostro minha carteira toda, isso daí é só para os membros do meu canal. Só que eu mostro os dividendos que eu recebo por mês, né? Para mostrar para as pessoas que realmente isso é real, que, né, não é enganação, que isso daí é uma forma de você ter sua liberdade financeira e tudo mais, né? E esse último mês, quando eu postei, como tinha saído já a reforma tributária, né, a proposta da reforma tributária, aliás, daquela outra forma que tinha sido feita, então muita gente, quando eu coloquei lá, começou a criticar, falando, criticar não, né, mas falando assim, agora coloca aí menos 20% nisso daí. E assim, pelo que eu entendi, não vai ser exatamente isso, né, não vai diminuir exatamente 20% do valor que a gente ganha. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, eu fui fazendo algumas continhas, fui pesquisando algumas coisas aqui, e eu queria mostrar para vocês um pouquinho aqui como que eu entendi isso daí e como que eu acho que vai ser, tá bom? E até se tiver algum contador aí, se vocês discordarem das contas, manda mensagem lá no meu Instagram, deixe nos comentários aqui que eu reviso, que eu faço vídeo de novo também, né? Mas assim, foi o jeito que eu vi, tá? O jeito que eu entendi disso daqui. As empresas, elas têm alguns impostos que elas pagam, né? Então, os impostos que as empresas pagam são o IRPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tem o PIS, tem o COFINS, ISS e ICMS, né? Pode ter alguns outros impostos também aí, mas basicamente são esses, tá bom? Eu só vou mostrar para vocês o imposto de renda sobre pessoa jurídica. Por quê? Porque pelo que eu vi, ele é o único que vai mudar. Além disso, ele é cobrado em cima do lucro, né? Então, por exemplo, o PIS e o COFINS, eles são cobrados em cima do faturamento. Então, eu não coloquei aqui em cima do faturamento. E o PIS e COFINS, ele é não cumulativo também. Então, vocês teriam que olhar na internet, quem não entende isso aí, né? Como é que funciona isso daí, né? E os outros impostos serem sobre faturamento, eu não coloquei eles aqui. Eu coloquei só o que mudou e sobre o lucro, né? Por exemplo, CSLL, que é contribuição social sobre o lucro líquido, ele é sobre o lucro. Só que eu não coloquei aqui por quê? Porque ele não vai mudar, né, pela reforma tributária. Então, pelo que está aí, eu botei só o que vai mudar aqui para a gente dar uma olhada aí, né? Só para a gente fazer umas continhas rapidinhas aqui e dar uma estudada melhor nisso daí, né? Então vamos para a tela que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, como é que funciona, tá? Eu vou colocar aqui na planilha aqui que eu fiz, atualmente, como é que as empresas são tributadas nessa parte daí, tá? Então, por exemplo, a empresa teve um lucro lá de 1 bilhão, tá? Anualmente, no ano. Então eu coloquei aqui 1 bilhão, tá? De lucro. O imposto de renda de pessoa jurídica hoje, essas empresas grandes, né? As empresas muito grandes, são cobrados deles 25%, tá? Então, sobre o lucro, cobra 25% do imposto de renda de pessoa jurídica, do IRPJ aqui. Então, eu vou colocar aqui 25%, tá bom? Então, de imposto de renda, as empresas já são cobradas ali, independente se eles vão distribuir os dividendos ou não, ela já é cobrada ali, né, na fonte, esse imposto de renda aqui. Então, aqui no caso seria 250 milhões, né? Então, se ela foi cobrada um imposto de 250 milhões, é porque sobrou para ela no caixa 750 milhões. Essa é a conta aí. E aí, eu vou supor aqui que essa empresa,
ela vai distribuir 50% desse lucro aqui que sobrou para ela, no caixa, né? Do valor que sobrou no caixa, ela vai distribuir 50%, ou seja, o payout dela vai ser 50%. Então, o caixa dela aqui, no final, vai ficar com 375 milhões, né? E os dividendos, que é o que ela vai distribuir para a gente, vai ser 375 milhões, tá bom? Imposto de renda sobre pessoa física, hoje em dia não tem, né, sobre os dividendos, então eu não vou colocar nada aqui, né, não vai aparecer nada aqui. E os dividendos total que vai ser distribuído vai ser 375 milhões, tá? Vamos supor que essa empresa tem 1 bilhão de ações rodando no mercado aí, tá bom? Então você dividindo isso aqui, né, 375 milhões por 1 bilhão de ações, vai dar aqui 0,375, né, 0,38 centavos de dividendo por ação. Correto? Então, se você, investidor aí, tem, por exemplo, 10 mil ações dessa empresa, você vai ganhar aí no ano, né, R$ 3.750 de dividendos, correto? Atualmente é desse jeito que funciona, né? E agora eu vou colocar aí para vocês como que vai ficar depois da reforma, né? Se essa reforma aprovar, se ela passar, né, e realmente for desse jeito, tá? Então aqui, ó, vou colocar também o lucro de 1 bilhão. O imposto de renda de pessoa jurídica, pelo que eu vi, que eles estão tentando fazer, vai ficar em 12,5%, ou seja, isso daqui vai cair pela metade, esse valor aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui 12,5%, tá? Então, quanto que ficou de imposto de renda de pessoa jurídica retido na fonte, tá? Então, assim, a empresa lucrou isso daqui, eles já vão pegar esse valor aqui, 125 milhões. Então, no caixa dessa empresa vai sobrar 875 milhões. Você já começa a reparar aqui que o imposto aqui que ela vai pagar na fonte, aqui nessa parte, já é menor, né, do que atualmente, e no caixa vai sobrar um pouco mais para essa empresa, correto? Então nós vamos aqui continuar com o payout de 50%, ou seja, ela vai pegar 50% disso que sobrou para ela no caixa, vai distribuir entre os acionistas, tá bom? Então payout de 50%. E o que significa isso? Significa que desse jeito aqui, ela vai continuar no caixa com 437 milhões e 500 mil e vai distribuir 437 milhões e 500 mil para os acionistas, tá bom? E você repara aqui de novo que mesmo depois dela ter distribuído os dividendos, vai sobrar para ela mais no caixa do que sobrava antes. Isso daqui já é um critério, né, um indício de que esse dinheiro aqui ela vai poder reinvestir no negócio dela. Esse dinheiro aqui na mão delas, na mão de bons gestores e boas empresas, pode ser feito muito mais do que na nossa mão, correto? Porque eles sabem muito mais que a gente, com certeza. Né? Eles sabem, são melhores empreendedores, são melhores gestores. Então, esse dinheiro aqui pode gerar muito mais frutos na mão deles do que na nossa mão, correto? Então, isso daqui já é uma mudança que você pode ver que pode ser bom para as empresas. E, consequentemente, pode ser bom para nós também. Como a gente pensa em longo prazo, pode ser que isso seja bom para nós também. Tá bom? Então, aqui no caso, como ficou 437 milhões, 500 mil para ser distribuído, e agora vai ter um imposto de renda de 20% sobre a pessoa física, né? Então, eu vou colocar aqui 20%, tá bom? 20%. Então, esses 20% em cima de 437 milhões e 500 mil dá um imposto de renda de 87 milhões e 500 mil, tá? Que vai ficar retido lá. E sobrou de dividendos aqui 350 milhões. E você pode reparar aqui que agora sim, os dividendos que vão ser distribuídos vão ser menor do que são atualmente. Porque aqui é 375 milhões, aqui 350 milhões. Então vai ser menor, né? Como teve essa taxação aqui de 20%, né? Nesses dividendos distribuídos, ele vai ter menos dinheiro aqui para distribuir como forma de dividendos, né? Aí aqui, ó, vamos supor também que nós tenhamos 1 bilhão de ações, né, dessa empresa no mercado. Então, o dividendo por ação aqui, que ela vai distribuir, vai ser de 35 centavos, correto? 35 centavos, que é menor do que 38 centavos. Então, vai ter uma queda aí, né, de dividendos para nós, né, investidores. E agora aqui também eu vou supor, do mesmo jeito, que esse investidor aí tenha 10 mil ações dessa empresa. Então, vou colocar aqui 10 mil ações. E quanto que ele recebeu no ano? Ele recebeu R$ 3.500, tá? E o que eu quero mostrar para vocês aqui? A diferença que deu de quanto que ele recebia, de 3.750 para 3.500, ela não foi uma diferença de 20%, tá? Não foi essa diferença aqui que as pessoas colocaram lá no meu Instagram falando, ah, agora tira 20% disso daí. Não foi essa diferença que aconteceu. A diferença aqui deu de 7%, tá?
É claro que não vai ser esses números exatos aqui que eu estou botando aqui, entendeu? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que essa diferença vai ser menor. Porque é desse jeito aqui, pelo que eu entendi, que vai ser feita a conta. Então essa diferença aqui vai ser menor. De qualquer forma, o que significa isso? Significa que se você tem um yield lá, sei lá, de 0,5% naquela época, agora você vai começar a ter um dividend yield na sua carteira de 0,46%. Então vai cair 0,04%. Correto? É isso que vai acontecer. Então, o que eu queria mostrar mais para vocês aqui? Como eu mostrei para vocês, as empresas vão ter mais dinheiro em caixa. Né? Elas vão distribuir menos para você, não vai ser essa quantidade que o pessoal está falando, né? Que vai cair tanto assim, não é isso, vai ser bem menos. E ela vai ter mais dinheiro em caixa. O que significa que ela vai poder reinvestir mais no próprio negócio. O que significa que provavelmente empresas boas conseguirão aumentar os seus rendimentos e seus lucros. Correto? Ou seja, como eu falei para vocês várias vezes, o mercado se ajusta. No longo prazo, e nós somos investidores de longo prazo, o mercado se ajusta. E isso daqui naturalmente vai voltar para a gente, vai voltar aos patamares normais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que pode acontecer, tá? Digamos que essa empresa aqui aumente 7% do lucro dela, tá? Que é exatamente o 7% que foi tirado aqui, tá bom? Vamos dizer que ela então vá de 1 bilhão para 1 bilhão e 70 milhões. Correto? Que seria 7%. Olha aqui quanto que deu de dividendo agora. 3.475 com dividend yield de 0,5%. Então, só dela ter aumentado o lucro dela em 7%, e isso pode ser possível depois de alguns anos ou poucos anos, tá? Pode ser possível. Então, o que vai acontecer aqui? Vai voltar aos patamares que você já ganhava, correto? Outra possibilidade, as empresas para se tornarem atrativas, elas podem distribuir mais, porque vai sobrar no caixa delas mais agora, né? Porque o imposto de renda retido na fonte delas de pessoa jurídica, agora está sendo menor. Então pode ser que elas aumentem o payout dela. Então eu vou botar aqui o payout para vocês, por exemplo, de 55%. Olha aqui, já aumentou muito, então não seria isso. Eu vou botar menor, eu vou botar 54%. Ó, já chegou certo aqui, entendeu? Já bateu aqui. Então se ela aumentar 4% aqui no payout que ela distribui, ela continua com mais caixa, né? Sobra ainda mais caixa para ela, e você já começa a ganhar a mesma coisa de dividendos que você ganhava antes, tá bom? Então, pessoal, eu queria mostrar isso daí para vocês, por quê? Porque mostrando assim contas, né, planilhas, mesmo que os números não sejam certos, não estejam 100% corretos, dá uma ideia, dá uma noção para vocês de como que pode ser que vai acontecer isso, tá? E que não é o fim do mundo, que não é essa catástrofe toda que todo mundo está falando, tá bom? Então, nós, investidores de longo prazo, vocês que estão aqui, né, seguindo o meu canal, seguindo canais bons aí de buy and hold, com a intenção de se aposentar de dividendos, de renda passiva, vocês não devem se desesperar por causa disso. Primeiro, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Segundo, que pelo que está mostrando aí, os impostos, eles não serão tão aumentados assim. Eles serão mais redistribuídos do que aumentados assim para as empresas, tá bom? E como eu mostrei aqui, mesmo aumentando alguns impostos aí, pode ser que isso seja benéfico para as empresas, né? Porque elas vão ser menos taxadas na fonte delas, né? Vai sobrar mais dinheiro para elas, provavelmente. E a gente, como pensamento de sócio, né, de longo prazo, se beneficia as empresas, indiretamente vai beneficiar nós, né? Como nós somos sócios, diretamente vai beneficiar a nós também. Então o que nós, investidores de longo prazo, com pensamento de longo prazo, temos que fazer? A gente tem que continuar seguindo a nossa estratégia. Apenas isso, mais nada. Tá? Não desesperar, não mudar a estratégia por causa disso, tá bom? Vocês viram ali que o mercado vai se ajustar, né? O que a gente tem aí de exemplos anteriores, passados, é que o mercado se ajusta e continuar seguindo a estratégia e ir comprando, porque você pode ter certeza que ano que vem, saindo essa reforma, vai ter um monte de gente, um monte de sardinha saindo daí da Bolsa e falando mal da Bolsa, e falando que agora está sendo tributado em 20%, então é melhor ir para a renda fixa, porque lá tributa 15%. Então assim, vai ter isso daí, você pode ter certeza disso. Toda vez que tem qualquer noticiazinha que a mídia solta aí e joga do jeito deles, cara, é um murmurinho e acontece isso. Vocês já viram isso daí várias vezes acontecendo. Então assim, o que acontece? Quando eles começarem a vender, a gente continua seguindo nossa estratégia e vai baixando o preço médio, vai comprando desse pessoal que está vendendo aí, tá bom? E vai baixando o preço médio, vai seguindo a estratégia normal, sem desespero, tá? Sem pânico,
tá bom, pessoal? Então vocês que me seguem aí, eu quis fazer essa postagem aí para acalmar um pouquinho vocês, né? E pro pessoal que manda lá falando que agora tira 20% disso daí, pô, ver que não é isso que vai acontecer. Outra coisa que eu queria falar com vocês também é o seguinte, que a gente vive num ciclo econômico. Nós que somos investidores e vocês que estão entrando agora, né, estão investindo, né, de acordo com a estratégia que eu invisto, que eu mostro para vocês aí, vocês têm que entender que a gente vive num ciclo econômico. E como eu mostrei ele para vocês, é muito provável que as empresas vão ter mais dinheiro para reinvestir nelas. Isso daí é excelente. Por quê? Porque os fundos imobiliários agora, a princípio, eles não serão taxados, né? Pode ser que sejam taxados mais para frente, mas a princípio os proventos deles não serão taxados. E os fundos imobiliários, eles recebem dinheiro, aluguel, de empresas. Se essas empresas investem mais, por exemplo, Magazine Luiza, se ela investe mais em galpões de logística dela, é provável que os fundos imobiliários de logística tenham mais empresas querendo investir e eles consigam investir mais nessas empresas, correto? O que aumenta o rendimento para a gente desses fundos. A Magazine Luiza também, por exemplo, ela investindo mais, ela pode abrir mais lojas em shoppings, né? Então os fundos imobiliários de shopping iriam se beneficiar disso daí. E a própria Magazine Luiza vai ter que ter mais escritórios. Então os fundos imobiliários de lajes corporativas, por exemplo, podem se beneficiar disso daí. Então assim, eu dei exemplo de uma, né, de Magazine Luiza, mas várias outras empresas, né, aumentando os investimentos nela, elas poderão beneficiar bastante os fundos imobiliários que investem nelas, né? Então assim, é um ciclo econômico. Você pode ver aí que pode ser que aumente bastante os proventos de fundos imobiliários para a gente. E como não serão taxados, melhor ainda para a gente, né? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês esse pensamento meu aí. Se quiserem discordar, podem discordar também. Coloca nos comentários aqui, manda direct no meu Instagram, que eu respondo todo mundo lá, tá bom? E vamos debater aí, vamos continuar esperando sem desespero, tá bom? Vamos esperar o que vai acontecer aí mais para frente, sem desespero, tá bom? Sempre investindo racionalmente, nunca passionalmente. Tá bom? Então peço para vocês aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo aqui, e nesse vídeo eu fico por aqui. Valeu!